Vamos falar sobre traição, gente, que tema difícil, né? Eu vou a conta-gotas, vocês já viram, né? A gente tem aqui no canal 2 vídeos que falam sobre traição, que um é 3 tipos de pessoas que traem, que fala sobre 2 tipos de pessoas que traem por patologias e um tipo de pessoa que trai por crença limitante, tá? A gente tem um outro vídeo que fala sobre pessoas traídas, né? O que acontece dentro delas, né? Com relação à autoconfiança. Porque aqui no canal a gente fala até a autoconfiança, tá? E hoje a gente vai falar sobre aquela traição que o povo fala que é a traição do escorregão, né? Que fala, ai, deu uma escorregada, ai, foi sem querer, ai, foi irresistível. Não tem umas coisas assim? Hoje a gente vai falar sobre essa. Eu acredito que essa é a das piores, para ser bem sincera, porque a outra, quando você abre os olhos, né, as outras 3, quando você abre os seus olhos, né, o traído, pelo menos, se ele tá com a patologia, com as duas, ele tá com um par, né, que tem uma das 2 patologias, ele consegue entender que ele precisa se retirar daquela relação, que aquilo não vai mudar, né, e ele pode se dar uma segunda chance de ser feliz com outra pessoa e, infelizmente, realmente é a rota final de um casamento. E o da crença pode até ser que esse casamento se reestruture, né? Mas desde que essa pessoa, de fato, ela vá quebrar essa crença, e para isso a gente tem técnica e a gente faz com que a coisa fique direitinha e ela, de fato, seja treinada daqui para frente para se comportar da outra forma, da forma das pessoas que não traem, tá? Aqui, então, a gente vai falar sobre o povo da escorregadela, então vamos ver que história é essa dessa escorregadela. A primeira coisa que você precisa fazer, né, e saber é o que é traição um para o outro, tá? E isso deveria ter sido feito lá na época do namoro de vocês, porque namoro existe para você conhecer uma pessoa. Não é para você entrar de cabeça e se apaixonar loucamente, e de repente casa e faz tudo atabalhoado, né? O namoro, ele é uma etapa do relacionamento para exatamente você perceber se você vai se apaixonar por aquela pessoa, se aquilo, ou às vezes aquela, ai, mas foi fulminante, já de cara eu fiquei apaixonada, não sei o quê, beleza, mas quando você é uma pessoa que tem autoconfiança e você sabe se comunicar adequadamente, você tem autocontrole, você até entende que você está apaixonado, mas você lembra sempre qual é o propósito daquela etapa. O namoro, o propósito da etapa é você conhecer aquela pessoa o mais profundo que você conseguir, para que dali para frente você possa tomar as suas decisões sobre a sua vida. Porque você vai se juntar com uma pessoa, isso é muito sério, você vai dividir a coisa que você tem uma vez só, que é a sua vida, morreu, né? Assim, minha gente? Então, a vida é uma só. Você vai dividir uma coisa que você só recebeu uma vez na sua vida, né? Que é a vida, com outra pessoa. Então, você tem que minimizar o máximo possível as possibilidades de equívoco dessa escolha, né? Para isso serve o namoro, o noivado mais ainda, para quem tem essa etapa, né? Quem acredita nessa etapa, ou morar junto, ou casar, enfim, tá? O que é importante é você saber que o namoro serve para você fazer todas essas perguntas. Tudo isso que se fala nesse canal, se fosse feito lá no teu namoro, você nem tava aqui, né? Então, vamos fazer agora. Dá para fazer agora? Dá, e é preciso ser feito agora. E até que você que fez lá também, lá no seu namoro, pode ser que existam algumas perguntas que você ainda não tenha feito e que é justamente o que causa hoje o conflito da comunicação de vocês. Então, vamos entender aqui qual é a conversa à mesa, né? Vocês já sabem que isso é uma técnica, o pessoal que acompanha aqui o canal sabe que é técnica ir para uma conversa à mesa, tem vídeo, tem podcast falando sobre isso. Então você vai para uma conversa à mesa e a pergunta é: o que uma pessoa faz que você se sentiria traído, que você se sentiria traída?
Ah, é uma pessoa que olhou para o outro, é uma pessoa que teve um ato consumado de fato, é uma pessoa que foi dar uma vai fazer uma brincadeirinha aí nesses lugares que tem, né, umas moças, uns rapazes, sei lá, eu não sei o que é traição pra você. É mentir, né? É dizer que tá num lugar e não tá. Eu não sei o que é traição pra você. Coloca tudo isso num papel e vocês vão trocar esses papéis depois e vocês vão dizer daquela lista que o outro te apresentou, o que pra você é fácil de cumprir, não vai ser nenhum tipo de desgaste, de esforço, você faz de boa, porque pra você, tipo, nunca vou fazer isso mesmo, então de boa. E o que pra você é uma coisa que, tipo, tá complicando. Olha, nisso eu tenho que me esforçar, porque isso pra mim não é traição, né? Ou isso pra mim, é rotina, né? De coisa de homem, né? Tem muito essa frase, né? Coisa de homem. Então também, ou coisa de mulher, não sei, né? Mas eu ouço mais dos homens. Então, quando você descobrir tudo isso, você vai dizer, né? De 0 a 10, né? 10 é muito fácil, 0 é impossível. Tipo, impossível pra mim, realmente eu tenho habilidade 0 para lidar com essa situação, porque pra mim é irresistível. Isso aqui eu não consigo não fazer, por exemplo, tá? Então, isso daqui é o ponto de traição para outra pessoa que você vai ter que prestar muita atenção se você não quiser trair, tá? Então, quando você faz essa dinâmica e você entende o que está acontecendo entre vocês dois e qual é o tipo de conversa, né, que vocês agora vão começar a ter, fica muito mais fácil e verdadeiro você entender o que atinge o outro. Porque a verdade é que dentro de uma traição, não importa o nível da traição, né? Que, por exemplo, uma pessoa colocou lá na lista dela, olha, eu me sinto traída quando você olha para uma pessoa e se também acontecer de você ficar com uma pessoa. O olhar ou o ficar com outra pessoa, tanto faz, se você achar, não, mas olhar para uma pessoa não pode ser traição. Mas o ficar com uma pessoa não pode ser traição, ou pode ser traição, ou é pior do que olhar. Se você faz esse cálculo, beleza, mas a pessoa que está sendo traída, para ela, tanto faz o olhar quanto uma consumação de fato de alguma coisa, que a dor que ela sente é a mesma. É exatamente a mesma. Então, se quando ela sente a dor dela, da traição, vem um pacote, né? Traição é um pacote de emoções e de sentimentos, tá? Então vem tristeza, raiva, né? Que são emoções. Tristeza, raiva, aí vem sensação de ter sido desrespeitada, desrespeitado, sensação de humilhação, sensação de abandono, sensação de ser inferior, sensação de ter sido trocado, sensação de não ter atingido as expectativas do outro ou de si mesmo, sensação de frustração, sensação de falta de amor próprio. Enfim, começa a vir um belo de um pacotão de emoções, seja por causa de uma olhadinha, seja por causa de um ato consumado. Isso a gente falando de uma pessoa que escreveu lá na lista dela, olha, se olhar para outra pessoa, para mim é traição, tá? Então, você tem que ter em mente que você está lidando com um único sentimento para qualquer coisa daquela lista, tá? Apesar de que para você, que é a pessoa que está pensando, né, trai, não trai, trai, não trai, para você, aquilo dali é uma coisa que é mais, outra que é menos, outra que, né, para você, você entende que é um pouco mais de traição, um pouco menos de traição. Para essa pessoa, tudo é traição, ela vai sentir tudo do mesmo jeito, tá? Sabendo disso, você tem que se propor ao que você vai fazer para se controlar, para não trair essa pessoa da forma que ela entende que traição acontece.
Não é da forma que você entende que traição acontece. É da forma que ela entende. Porque, afinal de contas, você resolveu casar com essa pessoa. Você resolveu estar com essa pessoa para o resto da sua vida. Você escolheu essa pessoa. Então, você pode e deve, né, fazer com que ela se sinta segura ao seu lado. Para que ela se sinta segura ao seu lado, você precisa entender o que não é seguro para ela, o que é traição. E então você vai se comportar de um jeito que ela não se sinta traída e ela se sinta segura ao seu lado. Assim como ela também vai fazer a mesma coisa com você, porque você também deu a sua lista do que significa traição. Uma coisa muito importante é que não pode haver negociação sobre o significado de traição para cada uma das partes, porque isso não será uma verdade, vai ser falso. Então, a pessoa aqui que disse que recebeu o papel, aliás, né, da outra pessoa, dizendo que olhar para outras pessoas é traição. Ela fala, pelo amor de Deus, traição nada, imagina, não, isso é só uma olhadinha, para com isso, você que é boba, você que é bobo, não tem nada a ver, não sei o quê. Não funciona esse tipo de diálogo. Isso não vai resolver a sua vida e vai continuar sendo traição para essa pessoa. Você aceita que aquilo é traição para ela e você bota lá então que de 0 a 10 para você olhar para uma outra pessoa é 5, é 4, porque para você isso daí não é difícil, mas não é impossível, mas você não entende, né? Então você bota lá 0, 4, 5, aliás, se você achar que é muito difícil, porque você faz toda hora, bota 0, né? Vai ser muito difícil pra você e você explica pra pessoa, olha, pra mim vai ser muito difícil, porque eu nem entendo que isso é traição, tá? Então, isso é 0 pra mim, muito difícil de fazer. Vou continuar olhando pra todo mundo, não sei o quê. A pessoa aqui vai estar avisada que você vai estar olhando pra todo mundo, ou ela vai estar muito orgulhosa de que você vai se esforçar por ela e essa deveria ser a melhor resposta, já que você a ama e gostaria de fazer com que o seu casamento fosse feliz para sempre. Então, você fazer esse esforço por ela seria muito interessante, assim como ela, quando pegar a sua lista e ela também entender lá que tem um 0 para ela pode fazer esse esforço por você e vocês poderem perceber o quanto vocês estão sendo pessoas bacanas umas com as outras e que vocês estão cedendo, né? Uma coisa que para vocês não é importante ou não significa aquilo, mas ou que você tem vontade de fazer, mas que você está cedendo por aquela pessoa e você vai se treinar a não fazer mais em respeito a essa pessoa, porque você sabe que essa pessoa, quando você faz isso, ela se sente traída, então quando ela se sente traída, ela sente raiva, ela sente tristeza, ela sente incapacidade, ela sente frustração, ela sente isso, sente aquilo, e você quer proteger essa pessoa que você ama tanto, né? E que talvez seja a mãe dos seus filhos, o pai dos seus filhos e que você não gostaria que a relação fosse uma relação não saudável, tá? Esse é o primeiro ponto, então, desse exercício, tá bom, minha gente? O segundo ponto dessa história é o resultado efetivo, né? Vocês foram viver a vida e vocês foram entender, então, o que é que vai de fato acontecer no dia a dia de vocês. E aí o cálculo, ele acaba sendo mais ou menos o seguinte: aconteceu a traição, algumas pessoas são pessoas que vão se posicionar de cara e vão dizer, olha, uma vez, beijo e tchau, pega a mala e vai-te embora, tá? Então, perdeu, né? Perdeu o relacionamento. E isso, você sabe se a pessoa é capaz de fazer isso numa conversa dessa sobre traição, né? E sabendo, inclusive, como é que é o comportamento dessa pessoa ao longo do relacionamento de vocês, se ela é uma pessoa que tá decidido, ela não volta atrás, ou ela volta atrás em coisas muito, muito, muito relevantes e que se ela achar que o relacionamento de vocês não trouxe para ela o resultado que ela esperava lá atrás quando ela casou, pode ser que ela não queira mesmo ficar nesse relacionamento depois de uma traição, né? Então isso tudo vai muito do comportamento e da personalidade da pessoa, tá?
E isso você vai entender com clareza durante um exercício desse, por exemplo, você vai ter a certeza de como ela vai se comportar caso você atraia, tá? E se você então já percebeu isso, cabe a você entender se essa história de traição realmente vale a pena para sua vida, porque você vai perder uma coisa que você investiu muito tempo. Eu tenho certeza que você investiu muito de emoções, você investiu expectativas. Nossa, é um investimento emocional gigantesco, fora o investimento financeiro, patrimonial, enfim, né? Que acontece dentro de um casamento, porque no final das contas, por trás das emoções, a gente tem quase que uma empresa, né, para administrar, porque uma casa funciona, né? Você tem que pagar aluguel, você paga a luz, você paga de repente a casa, né? Se você é o proprietário da casa, você tem uma série de dinâmicas de rotina que acontecem na vida de vocês. Você quer perder isso? Pensa aí, né? Eu não perderia o amor da minha vida por nada. Então, fica aí pra você essa história. Mas também eu não aceitaria de volta por nada. Então, né? É assim que funciona. A gente tem que ir, né, vendo o que é que tá acontecendo na história. A gente tem que estar sempre pensando, minha gente. Bom, outra coisa são pessoas que elas têm um pouco mais desse fio solto, né? E aí, elas são pessoas que elas começam a colocar uma segunda chance. Elas se veem, não, mas talvez, eu não sei, depende. Você também vai ver isso, né? Você que é a pessoa que é a vítima, né? Ou que pode ser a vítima, você fique alerta com relação a isso. Porque essa sua fala, essa sua maleabilidade de fala pode fazer com que o outro entenda que talvez uma vez, uma escapadela, fui influenciado por amigos e sei lá, naquele dia eu não estava bem, você está dando a abertura, né? E isso também vem ao longo de um comportamento sendo observado, né? Uma pessoa mais flexível com traição com amigos, por exemplo, traição de familiares com ela, porque a traição ela acontece em todos os tipos de relacionamento, tá? Então, você vai observando o que vai acontecendo nos outros relacionamentos dessa pessoa, o quanto que ela é uma pessoa que ela perdoa, o quanto que ela é uma pessoa que recebe de volta, o quanto que ela é uma pessoa que dá chances, oportunidades, enfim, isso tudo é observado, né? Então, você que pode ser uma vítima da traição, se você se comporta dessa forma, existem técnicas para que você, então, melhore a forma de se comunicar, para que você coloque uma postura que seja verdadeira, né? Ninguém vai inventar postura. Uma postura que seja verdadeira, que mostre que não existe a flexibilidade, caso para você seja importante mostrar que não tem flexibilidade, né? É ou não é, tá comigo ou não tá comigo, enfim, né? Ou, se você preferir, você também pode se treinar a fazer uma coisa mais flexível mesmo, né? De dizer, olha, dessa vez passou, mas olha, daqui pra frente eu não deixo passar mais. E aí, pra você mostrar que você não deixa passar mais, tem que se comportar como uma pessoa que não deixa passar mais, né? Então, daí pra frente, tem que manter a sua palavra, porque se você quebrar a sua palavra, acabou. Essa pessoa daqui vai se acostumar a fazer isso pro resto da vida com você. Não vai ter mais jeito. Ela não vai voltar a se comportar como uma pessoa que tem medo de te perder, porque ela já sabe que tem a brecha ali, tem alguma coisa ali que você permite que ela faça, tá? E para as pessoas que são muito traídas, né, que é recorrente a traição, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu não cuido disso aqui no nosso canal, no nosso curso, né, dos casamentos bem-sucedidos e felizes. Não é um perfil de casal que eu
goste de trabalhar, tá? Porque existem muitas situações diferentes aí nessa história, tá? Diferentes do primeiro e do segundo exemplo que eu dei, tá? Porque existe com certeza um problema de autoestima dessa pessoa que é traída o tempo inteiro, muito grande, tá? E aqui no canal e no meu curso, a gente trabalha com as pessoas até a autoconfiança, tá? Porque eu acredito acredito não, isso é científico, é um método, né? Então, eu acredito no método e eu acredito que a autoconfiança, ela é o escudo para sua autoestima. Então, se você não tem nem a autoestima, quanto mais você terá o escudo, né? Então, você precisa fazer algum outro tipo de trabalho para elevar a sua autoestima, se reconhecer novamente, né? Se reapresentar a você mesma, para você começar a trabalhar a sua autoconfiança. O trabalho inverte, é um trabalho muito mais doloroso e demorado, né? Por isso que eu sempre digo para as pessoas, enquanto você percebe que você se ama, você se gosta, você se respeita, cuide da sua autoconfiança, porque a autoconfiança é o escudo da autoestima. Então, você consegue fazer coisas para melhorar a sua autoestima, você consegue fazer coisas para proteger a sua autoestima, porque você tem autoconfiança. Quando você já perdeu a autoestima, fica muito difícil de ser resgatado. É um trabalho de trás para frente, pelo menos aqui para mim, porque aqui a gente faz o trabalho de frente para trás, né? Então, a gente pega o escudo, a gente fortalece, bota bastante força nesse escudo, né? Bastante camadas de proteção nesse escudo para ele ser praticamente inviolável, né? E aí a sua autoestima, ela tá guardadinha lá atrás do escudo e ninguém vai mexer nela, né? Tá tudo bem. Mas aí já é um caso contrário, porque você pode estar dentro de um relacionamento abusivo, você pode estar dentro de um relacionamento de dependência emocional, né? Que a outra pessoa nem é uma pessoa abusadora, mas você depende dela emocionalmente de uma forma que não está saudável, né? E aí realmente acaba que você se coloca numa posição que deixa a brecha para vivenciar experiências de desrespeito, enfim, né, que possam trazer situações bem ruins, caso essa pessoa não esteja realmente mais interessada em ter um relacionamento com você, você vai se sentir muito mal mesmo, né? Então é melhor que vá para outros profissionais que possam fazer um trabalho bem longo e bem profundo, né? Porque aqui o nosso trabalho, ele é muito profundo, mas ele é um trabalho mais rápido de ser feito, né? Você consegue resgatar tudo isso com muita velocidade. Você vê, só num exercício desse, você resgata anos de conversa com uma pessoa que nunca deram certo. E você vai conseguir fazer o exercício acontecer se você fizer direitinho, né? Faz ele à mesa, faz a troca, conversa sobre isso, não julga o que o outro acha, o que o outro não acha sobre traição, se posicionem, né, de 0 a 10, o que é muito difícil, o que é muito fácil, se prepare para aquilo que vai ser difícil para outra pessoa, se propõe a fazer pela outra pessoa um treinamento, né, de que você não vai fazer aquilo. A pessoa que sabe que você está sendo treinado, tenha um pouco mais de paciência para enxergar que vai acontecer um erro, porque afinal de contas é um treino, não era natural para você, mas ao mesmo tempo você tem que saber que você tem que ser legítimo no seu treino, você não pode ficar brincando de escorregar, né? É para fazer sério, porque afinal de contas o que tem em jogo qual é a resposta, né? E aí então você que tá nessa situação, né, da traição contínua, né, fica difícil da gente trabalhar aqui, porque eu preciso agir com velocidade, porque casamento pra gente
nesse tipo de treinamento, né, a gente entende que apesar da gente sentir muitas emoções, se a gente parar muito tempo para ficar sentindo emoção e ficar entendendo por quê, a gente deixa de fazer a coisa acontecer no tempo adequado, né? É como se você estivesse lidando com uma criança pequena que você vai, por exemplo, dar o castigo, né? Eu só estou fazendo um paralelo só para o entendimento do tempo, tá? Não que aqui a gente vai castigar ninguém, não existe nada disso, tá? Fique muito bem pontuado. Mas uma criança pequena, por exemplo, se ela faz uma bobagem e você deixa para falar com ela sobre essa bobagem 2, 3 dias depois e falar, então você está de castigo agora, você vai ficar sem televisão. Ela acha que você está fazendo uma maldade com ela, né? Porque ela nem lembra direito o que foi que ela fez há 2, 3 dias atrás. Ela não sabe nem o que foi que aconteceu mais, ela não sabe te dizer nada. A emoção da bobagem, inclusive, já saiu de dentro dela. Porque, eventualmente, ela pode sentir arrependimento, ela pode ter tido consciência de que ela fez uma bobagem, ela estava com sentimento de arrependimento dentro dela, mas como ela não foi chamada a atenção por aquilo, o sentimento foi embora, ela 2, 3 dias depois, a mãe vem, o pai vem e fala, agora você está de castigo por aquilo que você fez 2, 3 dias atrás. O que foi mesmo que eu fiz? Ah, verdade, eu fiz, tá, mas eu fiz. E aí o sentimento de arrependimento já saiu de dentro dela e agora entrou um sentimento de raiva, de inconformidade, de injustiça às vezes, né? De vocês estão sendo maus comigo, já foi. Inclusive eu já repensei lá no dia, eu já repensei que eu não quero nunca mais fazer. Para que eu vou ser punida agora, né? Ou punido agora? É mais ou menos isso que acontece com relação às emoções dentro do casamento. As coisas vão acontecendo e se você perde a oportunidade de pegar ali na botija o sentimento do arrependimento e ser assertivo com o que você precisa trabalhar, perdeu. Daqui a 2, 3 dias você vai falar sobre aquele sentimento do arrependimento, sobre aquela situação, a pessoa já também, não é que ela não está entendendo, porque ela não é uma criança, mas tem menos impacto. Tem menos possibilidade de transformação. A não ser que a pessoa já esteja num processo interno onde ela está se propondo verdadeiramente a fazer uma transformação com ela, para ela melhorar. Agora, se essa situação de você fazer a transformação com você e para o seu casamento, né, que tem um plus aí nessa história, a gente precisa contar com o fator tempo acontecendo, né? Por isso que a gente diz assim, olha, deixa um pouquinho para trás essa emoção e traz um pouquinho para frente a racionalidade para a gente poder agir, para a gente poder trazer o exercício, para a gente poder trazer o treinamento à tona, para você testar o treinamento e você ficar tentando aí fazer com que a coisa funcione. E geralmente, quando a pessoa faz a primeira, segunda vez, é como andar de bicicleta. Você vai cair 1, 2, 3 vezes... Depois, você não esquece nunca mais, aquilo vira você. Ai, Carla, eu vou mudar de personalidade, eu vou virar outra pessoa. Não, você não vai virar outra pessoa. Você vai ser a mesma pessoa, com a sua essência, com tudo que você é, com toda a sua bagagem, a sua história. A diferença é que você vai aprender a falar tudo aquilo que você fala e que você... Porque, na verdade, quando você faz o autoconhecimento, você acaba limpando algumas coisas, das quais você descobre que elas são absolutamente desnecessárias e que elas não são benéficas para a sua vida. Então, essas coisas vão sair da rota, vai ficar o que é benéfico, né, o que é necessário, e você vai aprimorar a forma de falar sobre isso, né, e de se posicionar. Então, é você falando de você, você, acaba sendo você de novo, só que numa versão 2.0, né? Então, você vai estar melhorada, você vai estar melhorado para agir com relação àquela situação. Então, por exemplo, uma pessoa que não aceita a traição, em vez dela se desgastar, batendo cabeça e brigando, chorando, porque ela recebeu a notícia da traição, é óbvio que ela vai sentir tudo aquilo vai entrar dentro dela, ela vai ficar lá remoendo aquilo, porque somos seres humanos, ninguém gosta de ser traído, ninguém nasceu para ser traído, né? Nem cachorro é traído, né? Aliás, cachorros são tão fofinhos, né, moça? Enfim, mas nem bichos gostam de ser traídos. Trai um animal para você ver só se ele não vai avançar em você.
né? Então, o que a gente vai fazer aqui, por exemplo, se existe essa questão, você vai aprender a como não avançar no outro e fazer o melhor para você naquele momento. Porque já que o outro não pensou em você, você vai pensar em você, né? Você não vai ficar se rastejando e mostrando para o outro todas as suas fraquezas para que ele entenda que precisa muito de mim, né? Porque a gente aqui tá falando da escorregadela, lembra disso? Lá do início do vídeo? Porque para patologias e crenças limitantes sobre a traição, existe um outro vídeo, que são os 3 tipos de pessoas que traem, tá? Então, para as escorregadelas, a escorregadela nada mais é do que um teste de abertura de espaço. Sabe treinamento de cachorrinho novo quando chega em casa? Que você vai achando bonitinho, vai deixando, um dia o bichinho cresceu e ele tá em cima do seu sofá, e aí você fala assim, nossa, eu não queria que tivesse em cima do meu sofá. Mas quando ele chegou na sua casa, né, você botava ele em cima do sofá. E aí você não botava para baixo, não falava, desce do sofá, você não fazia o treinamento desce do sofá, porque é chato, é cansativo, né, você toda hora repete a mesma coisa, né, você tem que se comportar, ter postura, dizer, olha, desce do sofá, né, você tem que ter uma voz, você tem que ter um posicionamento que o cãozinho lá entenda que você é o cão mor da matilha e que vai botar ele para se comportar como você acha que ele tem que se comportar, né. Mais ou menos é isso que a gente acaba mostrando para o outro, né, na nossa comunicação não verbal sobre esse assunto da traição. A gente acaba falando coisas que vão ser desconsideradas pela pessoa que te traiu, porque ela vai entender que você está num momento de desespero, você está num momento de histeria, você está num momento fora de si, e para ela aquilo dali, já que ela fez, não é nada, né? Porque, né, para ela traição, que bobagem, né? Senão ela não teria feito. Se ela achasse que realmente era um perigo para a vida dela, ela não teria feito, né? Então, ela vai esperar você se acalmar, porque você é a pessoa histérica, você é a pessoa que está descontrolada, e ela vai esperar ver qual é o seu comportamento não verbal, né? Sobre isso, né? Você vai ficar naquele chororô, naquela tristeza, naquela frustração, mostrando tudo aquilo para aquela pessoa, e ela já sabe exatamente como você se comporta e como ela pode contornar por fora para fazer de novo, se for a ideia dela, né? Então, não demonstre isso, aprenda a fazer o comportamento não verbal, né? A gente ensina essas coisas aqui no nosso curso também, né? De você ter a postura não verbal, você ter o autocontrole nas adversidades, para que você pense primeiro em você, já que ninguém pensou, pensa primeiro em você, pensa no que você quer que essa pessoa veja a respeito de você nessa situação de tanta fragilidade que você tá, porque uma traição, ela passa por um luto, né? Alguns cientistas né, da área da psicologia, da psicanálise e tal, eles falam que pode ser tão doído quanto a morte de uma pessoa, né? Quando você passa pelo processo do luto, né? Com uma traição. Então, já que tá doendo tanto, por que é que você ainda vai parar para olhar para essa pessoa que não deu muita bola para esse seu sentimento, né? Dá uma paradinha, não é que você vai ter uma definição sobre o que você vai fazer daqui para frente com o seu casamento, com o seu relacionamento, não é isso, né? Porque existem os 2 níveis, né? Da pessoa que não quer mais, da pessoa que vai fazer alguma coisa, que vai conversar e vai rever, né? Mas dá uma paradinha, se guarda um pouquinho, se resguarda, não conversa muito sobre esse assunto na hora que você descobrir, para você justamente não se mostrar nesse ponto de fragilidade tão grande, para que o outro consiga enxergar por onde é que ele entra para fazer o que ele quiser ali dessa conversa com você, né? Se recolha, vá para casa de um amigo, de uma amiga, de um parente, se resguarda um pouco e vai pensar.
vai organizar essas emoções para você poder agir e ser uma pessoa mais assertiva com relação a essa situação e decidir se você quer continuar esse relacionamento ou não. Tá bom? Bom, um grande abraço e qualquer coisa manda mensagem, faz aqui comentários, tá? E a gente vai se falando. Um grande abraço e se cuida, tá? Façam os exercícios, vocês dois juntos, né? Ou se você não conseguir fazer junto com o seu parceiro, com a sua parceira, faça você e depois pede para ele ou para ela fazer como uma brincadeirinha, como um jogo de desafio, alguma coisa relacionada a isso. E apresenta, troca, entrega, olha, isso aqui é o meu, olha. E aí você vai saber também o seu, né? Você vai fazer com que essa pessoa receba, né, os seus sentimentos, né, o que significa traição, e você vai saber exatamente o que significa traição para o outro. Tá bom? Grande abraço e que o coraçãozinho fique bem. Tchau, tchau.